Nós somos a Sociedade da Justiça e esse é nosso terceiro podcast. Nosso grupo é composto por Pablo Flois, Ítalo Esteves, João Vitor Miranda e Lucas. Nele a gente vai falar sobre o Brexit e as complicações que remetem a ele. Então, o que é o Brexit? O Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Ah, mas por que o Reino Unido quer sair da União Europeia? A Europa está passando por um período de recessão econômica e está tendo muitas complicações, mas o Reino Unido está em uma boa condição econômica. Então, por eles pertencerem do mesmo bloco econômico, acaba que o Reino Unido tem que mandar dinheiro para outros países e esse dinheiro poderia ser usado na própria Grã-Bretanha, no próprio Reino Unido, para saúde, educação, trânsito, essas coisas. Outro pedido dos cidadãos do Reino Unido é a restringir a entrada de imigrantes, pois na União Europeia tem um acordo de livre circulação. Então, qualquer cidadão, seja legal ou ilegal, que está em um país europeu, pode entrar no Reino Unido sem ser, sem ser visto como um cidadão ilegal. Outra complicação é é a possibilidade de acordos bilaterais com outros países. Porque quando se participa de um bloco econômico, o Reino Unido tem que dar satisfação aos outros países sobre os acordos que ele faz, é, sobre acordos de comércio, acordos de, de livre circulação, por exemplo, com outros países. Então, com a saída deles do bloco econômico da União Europeia, isso poderia ser facilitado. Bom, e a Grã-Bretanha ela tem alguns fatores históricos que explicam o porquê dessa tentativa de saída. Bom, primeiro, eles sempre foram um dos maiores impérios da época moderna, né? E eles sempre tiveram essa tradição de serem os maiores e os mais poderosos. Eles foram o berço da industrialização e sempre foram até o início do século XX mares, né? Tiveram a maior esquadra marinha do mundo. E eles têm um fator geográfico que influencia nisso. Eles são uma nação insular em um continente de terra. Então, eles estão separados pelo mar do resto do continente. E o historiador Vernon Bogdanor, ele é inglês, ele explica essa mentalidade que a Grã-Bretanha ela tem uma mentalidade de sempre se fechar para o resto do continente. Ela sempre conseguiu sobreviver assim, então ela sempre vai tentar se manter isolada e independente, também pela questão imperialista de resquícios desse passado, de que eles não precisavam necessariamente de conviver harmoniosamente com seus parceiros europeus. Só que, depois da Segunda Guerra Mundial, os países da Europa eles estavam falidos, eles estavam quebrados. Então, eles começaram a fazer alguns tratados, né? O Tratado de Carvão e Aço, depois o Tratado de Roma, e esses países eles começaram a se unir e a se reerguer economicamente, principalmente a Alemanha Ocidental e a França. Enquanto isso, a Grã-Bretanha ela estava com a sua economia estagnada e emperrada. Então, só em 1973, 20 anos depois da criação desses acordos, eles entram, porque eles viram que não tinha mais uma alternativa para ficar fora, porque eles estavam com a economia totalmente parada. Só que eles sempre foram meio anti o bloco, porque eles, quando o euro foi criado, eles não adotaram o euro como moeda oficial, eles não fazem parte do acordo de Schengen, que é um acordo de livre circulação espontânea, né? Eles têm esse tratado de livre circulação de pessoas, só que a pessoa ela pode entrar, mas ela tem que passar por uma vistoria. Nos outros países não tem isso, simplesmente entra e passeia por eles. Então, esse desejo de ser autônomo
e não necessitado do bloco sempre pertenceu no imaginário deles. E agora essa crise que o Lucas falou antes, a crise de 2008, ela só intensificou esse processo. As implicações que favorecem a britânicos do bloco europeu são as seguintes, que os cidadãos do Reino Unido vão ter muito mais dificuldade em viver em outros países europeus com a saída e vão prejudicar os negócios, os empresários, porque que hoje são favorecidos com a regulamentação e burocracia comum entre todos os países. Outra implicação é a redução de lucros devido à cobrança de tarifas de exportações para outros países, que com a União Europeia não existe esse imposto para importar em outros países. E com a saída, esse imposto vai passar a existir. Então, a votação que aconteceu em 2014 com, na questão de se acontece o Brexit ou não, houve 52% querendo a saída do Reino Unido da União Europeia. Mas apenas um quarto da população não votou. E desse um quarto, a maioria era jovem e era a favor da permanência do Reino Unido na Inglaterra. Isso aí pode ter causado uma variação, um empate técnico, ou então uma votação não ocorreu da maneira correta, que se não obteve o que queria o total da população. Bom, gente, e essa votação, ela foi muito tumultuada, né? Porque pouco mais da metade dos votantes, como foi falado, né? Pouco mais da metade quiseram sair. E o interessante é que mesmo o primeiro-ministro sendo um conservador, ele não concordou com a ideia do Brexit, e ele disse que ele não faria o Brexit, que se alguém quisesse fazer o Brexit, teria que ser um primeiro-ministro que fosse a favor disso. Então ele renuncia e a Theresa May entra no lugar com a promessa de que ela iria consolidar a saída do Reino Unido da União Europeia. Só que depois de várias tentativas, ela chega a ter 3 acordos recusados pelo parlamento britânico. Então ela vê que o desgaste dela foi muito grande, porque ela enviou 3 acordos, foram feitas 3 votações e ela não conseguiu consolidar isso. Então ela se sente envergonhada por não conseguir atender a promessa dela e renuncia. E no ano passado, no ano de 2019, entra no governo, entra para primeiro-ministro, o ex-prefeito de Londres, o Boris Johnson. Ele convoca novas eleições para a Câmara dos Comuns e uma maioria conservadora se elege, uma maioria que nunca foi vista desde os anos 80. E com essa maioria, ele consegue mudar esse panorama, esse resultado, e ele consegue, assim, aprovar um acordo para a saída do Brexit internamente no Reino Unido, o que já foi um grande avanço para aqueles que queriam. E né, eles teriam que sair do bloco até dia 31 de janeiro, só que agora com a pandemia eles estão revendo essa questão para quando que vai ser a nova data. Bom, gente, esse acordo de divórcio, entre aspas, né, porque é praticamente um divórcio, ele não está sendo fácil, não foi fácil a negociação dele. Por isso que demorou 3 anos, porque uma das questões é que os britânicos eles deveriam pagar 39 bilhões de libras para o Parlamento Europeu por uma coisa como seria uma quebra de contrato. Eles tinham um contrato de permanência, né, e eles fizeram essa quebra. Então são 39 bilhões de libras, o que é um rombo no PIB do Reino Unido. E outra coisa também é o caso Irlanda, porque a Irlanda do Norte ela pertence ao Reino Unido, só que a Irlanda do Sul é uma república. E essa fronteira é um dos principais pontos de trocas comerciais, de chegada de mercadorias e de saída. Então, como os dois países, a do Norte e a do Sul, fazem parte do bloco, tem circulação. Só que, se a Irlanda do Norte sair junto com o Reino Unido, essa fronteira não vai ser mais livre. Então, novos acordos terão que ser feitos, terão que evitar brigas e construções de barreiras.
porque senão o comércio britânico vai ficar muito prejudicado. E nós já vimos algumas consequências econômicas dessa saída, né? Olha só, quando o Brexit ele foi aprovado, as bolsas de valores, elas tiveram uma queda enorme. A Bolsa de Londres teve uma queda de 8% naquele dia. Foi a maior em 30 anos. E outra coisa também que foi vista é que é estimado que o Reino Unido ele perde 600 milhões de libras por semana desde que o referendo foi feito em 2016. Então, a estimativa é que até abril de 2019, mais ou menos um ano atrás, eles já tinham perdido 88,8 bilhões de libras, o que é 4% do PIB britânico e 50% do PIB da Escócia. Então, isso pode acabar motivando movimentos separatistas, como já teve no passado na Escócia, em 2014, recentemente. Então, isso pode acabar voltando com esse sentimento de separação e destruindo o Reino Unido. Então, esse foi nosso podcast sobre o Brexit. Nós queríamos agradecer uma boa pandemia. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you,